Meus queridos amigos, nestes breves momentos diante de nós, a passagem da palavra do Senhor para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, lerei apenas um versículo. Lucas, capítulo 23, versículo de número 33. A crucificação do Senhor Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O nosso título nesta noite é Cristo. Cristo Jesus foi crucificado por nossos pecados. E o meu foco nesta noite será apenas neste versículo de número 33, esta primeira parte do versículo. E chegando no lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Que palavras tão gloriosas para nós, salvos pela obra do Senhor Jesus, e tão cruciantes, tão dolorosas para o Senhor Jesus Cristo Salvador. Eu gostaria de destacar 4 palavras aqui nesse texto. Ali, eles, está implícito no texto, embora não apareça, ou referência ao Senhor Jesus Cristo, e a palavra crucificaram. Ali, no Calvário, eles, os líderes judeus, o povo e os romanos, a Jesus Cristo o crucificaram, o executaram em uma cruz. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Bem, o Espírito do Senhor parece não de fato, porque repetido, colocar uma forte ênfase nestas 4 palavras, nesses 4 elementos deste versículo, porque isto aparece em todos os evangelhos. Eu gostaria que você observasse isso comigo: o lugar onde Cristo foi crucificado, quem o crucificou, quem foi executado, o Salvador, e a forma como ele foi executado por crucificação. Veja, por exemplo, no Evangelho de Marcos, ao final, no capítulo 15, no versículo 22, estes 4 elementos aparecem ali também, 15, 22. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, versículo 24, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes. Você percebe? Volte-se agora para o primeiro dos evangelhos, Mateus, no capítulo 27, no versículo de número 33 e o versículo de número 35, nós lemos essas palavras: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, versículo 35, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes. E por fim, o último dos evangelhos, se você abrir comigo em João, capítulo 19, os versículos de número 17 e o versículo 18, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Você percebe? O Espírito do Senhor, ao revelar a sua palavra a estes 4 discípulos, ele põe grande ênfase nestes 4 elementos referentes à crucificação do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O lugar onde ele foi morto, a maneira como ele foi morto por crucificação, quem fez isso e quem é aqui que está sendo executado, crucificado. Bem, isso é feito, nós cremos, pelo Espírito, esta ênfase, porque nestas 4 informações, 4 diretas e simples informações, nós vemos algo do coração da obra do Senhor Jesus Cristo. Você pode tomar esses 4 elementos, essas 4 informações aqui, esses 4 termos, e aqui está resumido o coração da obra do Senhor Jesus Cristo Salvador. Bem, eu me volto então ao nosso texto, versículo de número 33 de Lucas, capítulo de número 23. Ouça essas palavras e nós seguiremos por elas então. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Caveira, em outro evangelho nós lemos Gólgota, caveira em latim, não é? O crânio. Gólgota, a mesma palavra, porém em hebraico. O lugar da caveira, o lugar do Gólgota. Que lugar é esse? Bem, a primeira vez que eu vi este lugar estava em Jerusalém, no ano de 2010, em uma estação de ônibus pública para palestinos, ali parado com minha esposa esperando um ônibus para ir a um determinado lugar em Jerusalém. Nós levantamos o rosto por um momento e ali estava aquele lugar. Um pequeno monte, algo em torno de 4 metros, 3 metros talvez no máximo de altura em seu ponto maior, com terra, uma espécie de penha, pedras e terra ali.
E a formação rochosa daquelas pedras, talvez você tenha visto isso já em fotos na internet, dá a imagem, a figura de uma caveira. Há duas entradas profundas que aparentam o olho e uma protuberância de rocha que parece um nariz e uma sombra que forma uma boca. E isso está ali há séculos. É dito pelos historiadores que foi resultado de uma erupção, não de erupção, mas de um terremoto que aconteceu ali na Palestina, séculos antes do Senhor Jesus Cristo, e o mexer daquelas rochas formou aquela forma de uma caveira, um crânio, chamado em hebraico de o Gólgota, em latim, o Calvário. É uma elevação rochosa, como mencionei. Esse lugar está próximo de uma das portas de Jerusalém, a algo em torno de 50, 70 metros de distância das principais portas, não me recordo o nome exatamente desta porta. Por ali passavam as pessoas entrando e saindo de Jerusalém, as multidões chegavam por ali. Depois das conquistas de Israel, aquela era a porta principal de entrada, assim como a porta do peixe e a porta do leão. Esta era a porta próximo do Monte Calvário. Muitas pessoas passavam por ali e estava fora dos muros, ainda está, da cidade de Jerusalém. Porque ela tinha esta aparência de uma caveira, ela recebeu então este apelido. E aquele lugar tinha sido então usado não somente pelos romanos que dominavam Israel naquela época, mas por outros povos como lugar de castigo público. E para os romanos em particular, um lugar para crucificação. E ali o Senhor Jesus Cristo, naquele pequeno monte, naquela pequena elevação, foi levantado aos olhos de todos que passavam ali, humilhado e executado. Bem, a pergunta então que nós fazemos é: o que havia de especial neste lugar para que Cristo devesse ser crucificado ali? Esta é a ênfase do Evangelho. Quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali naquele lugar específico, o crucificaram. Esta é a ênfase dos evangelhos. O que havia de especial? Você sabe que os judeus tentaram de muitas maneiras e por muitas vezes executar o Senhor Jesus Cristo, matá-lo, acabar com a sua vida. Eles tentaram isso na Galileia, no norte, em Pérea e sobretudo na cidade de Jerusalém. Eles tentaram matá-lo às escondidas, da maneira deles, jogá-lo em uma cova comum talvez, ou dentro de um rio, ou mesmo no mar, para que ele sumisse e ninguém soubesse o seu paradeiro e eles próprios não precisassem prestar contas. Mas Deus não permitiria que fosse assim que a sua vida terminasse. Ele deveria morrer, ele deveria ser executado, ainda que pelos judeus, em um lugar determinado por Deus, específico. E esta é a ideia da ênfase. Ali, no lugar da caveira, o crucificaram. Eles não queriam se responsabilizar por isso, e assim eles tentaram pela mão dos discípulos, dos fariseus, por uma multidão, uma turba contra ele, outras vezes pelos moradores da cidade de Nazaré e tantas outras maneiras, lançando de um precipício, arrastando, levando braços e pés amarrados, fazendo o que eles desejassem com eles. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Se você se voltar comigo rapidamente, algumas passagens apenas, Evangelho de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 18, nós lemos estas palavras que mostram como eles tentaram várias vezes executar o Senhor Jesus Cristo. João 5, eu ficarei no Evangelho de João por um minuto, versículo de número 18, estas palavras: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você percebe? Eles já tentaram fazer isso várias vezes. No capítulo 7 de João, no versículo 1, nós lemos assim: depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E ainda no capítulo 7, versículo de número 19 e o versículo de número 20, nós lemos assim: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? Versículo de número 25, então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Todo mundo sabia que os líderes queriam matar o Senhor Jesus Cristo. Não era mais algo oculto, todavia eles não conseguiam fazer isso, porque o Pai que enviou o Senhor Jesus Cristo determinou o lugar específico onde ele deveria ser executado e a maneira como ele seria executado.
e que deveria ser de uma maneira pública. Um lugar de execução público era o Calvário, era o Gólgota. Ali os romanos colocavam sobre aquelas cruzes malfeitores, salteadores, com o propósito de, humilhando eles grandemente, eles servissem de um exemplo e trouxesse temor aos revoltosos naquela cidade. Assim, deveria ser não às escondidas, não em um lugar obscuro e seu corpo lançado em uma vala ou em um rio, mas naquele lugar público. E naquele dia, Páscoa, quando havia em Jerusalém 30 a 50 mil pessoas e milhares delas veriam o Senhor de maneira pública sendo executado naquele lugar. Deveria ser num lugar oficialmente estabelecido para execução, onde os romanos determinaram. Não seria na surdina, não seria de repente, não seria longe dos olhos das pessoas, mas ali, no Gólgota, no Calvário, ele deveria ser crucificado. E nós lemos estas palavras, este é o segundo elemento. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aqui está o segundo elemento, ali o crucificaram. Ali. Esse evento, ele deveria acontecer ali, porque ele seria registrado pelos próximos séculos, conhecido, lido, explicado e explicado por muitas pessoas, para muitas pessoas. Assim, deveria ser um lugar oficial, deveria ser durante o dia, deveria ser claro, visível, para que todos testemunhassem que foi ele, e a maneira como ele foi executado deveria ser registrados nos anais da história, na palavra de Deus, quem o crucificou e por que ele foi crucificado. E assim, ali naquele lugar, especificamente, Deus determinou que o seu filho morresse. E uma outra informação importante que nós temos aqui é quem crucificou o Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui nesse texto específico de Lucas, não nos é dito explicitamente quem, mas está implícito. E quando chegaram, aqui estão eles, ao lugar chamado a Caveira, ali eles o crucificaram. Bem, quem crucificou o Senhor Jesus Cristo? Eles. 3 grupos, pelo menos, foram responsáveis aqui pela morte do Senhor Jesus. Primeiro, os líderes, é claro. Os líderes judeus. Todas as vezes que você ouvir no Evangelho de João falar sobre os judeus, é uma referência aos líderes, não somente ao povo. Foram os líderes. Eles queriam matá-lo, e eles queriam matá-lo de sua maneira, porque eles desejavam matar o Senhor Jesus. Bem, nós temos isso no Evangelho de Mateus. Eles odiavam o Senhor Jesus. Eles tinham grande, raivosa inveja da pessoa do Senhor Jesus, porque ele pregava salvação, não por méritos, não por religiosidade, não por externalidades, mas por fé em sua obra, arrependimento de pecados para com Deus. A religião de um coração transformado. E os fariseus e os líderes, os saduceus, odiavam este ensino, porque isso desafiava o pecado deles. E eles estavam bastante confortáveis, uma vida religiosa, frequentando a igreja, assim por dizer, mantendo os rituais da religião, e conquanto que eu me mantenha nisso, eu estou em paz. Mas o Senhor apontava o problema do pecado. E os líderes em particular, sobretudo os fariseus e os principais dos sacerdotes, detestavam o Senhor Jesus com ódio cruel, porque o Senhor os roubava as multidões. E as multidões, milhares, eles nunca tiveram audiência como esta, os rabinos. Milhares iam ouvir o Senhor Jesus, enchiam, lotavam as casas para ouvir a palavra do Senhor e se maravilhavam da pessoa do Senhor, do seu ensino, da sua doutrina. Ele falava a verdade, ele ensinava em verdade. Até as acusações que eles faziam contra o Senhor Jesus prova essa verdade. E assim eles odiavam o Salvador. E eles odiavam também, em particular, os principais sacerdotes, porque o Senhor expulsou o seu comércio, o comércio deles, do templo de seu pai. O comércio no templo era coordenado, dirigido pelos principais sacerdotes. Eles ganhavam uma porcentagem muito grande dos cambistas e dos vendedores, e o Senhor entrou ali e fez uma limpeza geral no pátio daquela casa, colocando-os para fora. Assim eles odiavam o Senhor Jesus com ódio perfeito, com ódio cruel, como nós lemos nos livros de Salmos, apontando para o Senhor Jesus fortes touros de Bazã, calúnias e mentiras, ciladas, buscando matar. Isso está se cumprindo aqui por parte desses líderes. Assim, são eles que planejaram destruir o Senhor Jesus Cristo, mas Deus não permitiu antes da hora, e somente permitiu que isso acontecesse quando então isso fosse realizado ali
naquela cruz, naquele lugar determinado. Ele somente permitiu que os planos daqueles judeus fossem realizados a cabo quando tornou-se público o assassinato, a execução do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que eles tentaram matar o Senhor Jesus, eles não conseguiram. O Senhor andava pelo meio deles para não ser lançado no precipício, ou eles temiam a multidão, ou o Senhor os silenciava com suas respostas. Mas quando chegou o momento público determinado por Deus em sua palavra, então Deus permitiu que eles fossem adiante. E o segundo grupo responsável pela crucificação do Senhor Jesus, é claro, foi o povo. Inicialmente eles não eram contrários ao Senhor Jesus, mas os judeus insuflaram a multidão. E eles precisavam fazer isso porque eles não ousavam matar o Senhor Jesus nesse período com as suas próprias mãos. Eles usaram o povo para isso. Aqui está o povo adorando o Senhor, cantando hosanas ao seu rei na entrada em Jerusalém, mas insuflados pelos líderes, clamando por sua morte em dor, por sua crucificação, para que ele fosse humilhado e rejeitado. Assim também todo o povo. No capítulo 23, no versículo 18, nós lemos isso. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Versículo 21, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Assim o povo também foi responsável. Versículo 23, mas eles instavam com grandes gritos, esse é o povo, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam, e assim Pilatos foi adiante. Os líderes, como eu mencionei, não conseguiriam fazer isso com suas próprias mãos, porque eles estavam sob o governo dos romanos, e os romanos não permitiam que a pena capital fosse executada por nenhum povo, senão por eles, os romanos. Assim, eles precisavam entregar o Senhor Jesus Cristo à mão dos romanos para que ele fosse morto. E é isso que eles fazem, insuflando a multidão para que ele fosse entregue e crucificado. Assim, os líderes e o povo, e por último, é claro, os próprios romanos. Um falso julgamento, mesmo tendo percebido que não havia nenhuma acusação verdadeira contra o Senhor Jesus, por algum tempo tentando assim por dizer livrá-lo, ele próprio, Pilatos, o representante maior em Jerusalém do governo romano, lavou as suas mãos em hipocrisia e o entregou para ser crucificado. Assim, esses são os que o crucificaram. Marque isto. E quando chegaram, primeiro, ao lugar chamado a Caveira, ali, naquele lugar, o crucificaram, eles o crucificaram. Então, nós temos a terceira informação aqui, vital, muito importante para todos nós. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, isto é, a maneira como ele foi morto. Por que crucificação, queridos amigos? Você já se perguntou sobre isso? Nós estamos tão acostumados com a história da morte do Senhor Jesus Cristo, os elementos dela, crescemos ouvindo isso no Brasil, mas você já se perguntou por que, através da crucificação e não de uma outra maneira? A crucificação era a maior das humilhações possíveis que os romanos podiam infligir sobre uma pessoa. A crucificação não era apenas um meio de matar alguém, a crucificação era um meio de tortura. Era um método de tortura que conduzia à morte, sobretudo. Era a maior das humilhações. Os líderes tentaram da sua própria maneira, mas Deus não permitiu. Assim, deveria ser naquela cruz e daquela maneira. Ele deveria ser não somente executado rapidamente, de alguma maneira, e esquecido. Ele deveria ser humilhado publicamente. E isso estava de acordo com os desejos daqueles líderes. Isso está de acordo com o que nós queremos. Nós chegamos onde nós desejávamos, não somente que ele seja destruído, mas que ele seja humilhado. Ali naquela cruz, humilhado, sofrendo, quem vai considerá-lo um Messias? Nós já vimos isso acontecer muitas vezes, pessoas sendo crucificadas, aqueles homens que eram líderes ou heróis aqui do povo, ou revoltosos, cheios de força, cheios de vigor e de oratória, lá na cruz eles não pareciam mais heróis, surrados,
esquálidos, sangrando e humilhados. Sim, quando ele estiver ali naquela cruz, ninguém vai o considerar como Messias, como o príncipe de Deus, como o filho de Deus, humilhado, surrado, tratado por um gentio como nada, como um animal, sofrendo daquela maneira, sem poder e incapaz de se livrar disso aí. Isso está de acordo com o que nós buscamos. Ele deveria ser rejeitado pelo povo. Ele deveria ser humilhado e ele deveria ser maltratado. E o maltrato não começa aqui, é claro, bem antes, mas ele deveria ser exposto publicamente desta maneira tão humilhante, na cruz do Calvário. Bem, você sabe que ele foi crucificado daquela maneira ao meio-dia, quando o sol estava mais visível. E a maneira de ser crucificado era esta: havia naquele monte Calvário já o resto de certas árvores, troncos, sem galhos e nada, apenas o tronco. E ali naquele tronco, por isso nós usamos o termo às vezes madeiro, não apenas de madeira, mas de árvore, em outras línguas usa a palavra árvore. O malfeitor levava a parte superior para ser colocado naquela estaca, uma viga que ele carregava, não a cruz em si, por inteiro, já estava ali no monte, a parte vertical, a viga vertical, ou o resto de uma árvore, ou muitas vezes uma viga colocada ali. E o malfeitor carregava a parte superior horizontal para formar a cruz. E ali ele deveria ser colocado, amarrado, em sua maioria das vezes, punhos e pernas, e deixado ali para morrer. E conforme o odor do sangue podre começasse a subir, embora ainda vivo, os abutres viessem arrancar os olhos e todo tipo de humilhação aconteceria. O objetivo era humilhar realmente. E o Senhor estaria ali, não somente amarrado naquela cruz, os seus braços abertos, mas a junta do seu pulso perfurada e também o seu calcanhar. Isso está de acordo como símbolo e recurso visual com aquilo que fora profetizado por recursos visuais do templo e do tabernáculo. O cordeiro sacrificial deveria ser estendido sobre o lugar de sacrifício. Haviam 4 pontas, os chifres, chamados chifres do altar, eram as pontas finais do altar, onde o cordeiro era esticado, braços e pernas, na verdade, amarrados e esticado, e ali ele era oferecido sobre as brasas, sobre o calor, como um sacrifício pelo pecado. Assim deveria ser o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus falou por meio da nação, através de Moisés, quando o povo estava morrendo no caminho do deserto para Israel, Canaã, sendo picados por aquelas serpentes abrasadoras, que Moisés levantasse sobre aquela estaca uma imagem em forma de serpente, para que todo aquele que olhasse para aquela imagem fosse curado. O Senhor foi levantado, e nos é dito que assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, Cristo também deveria ser, assim ele deveria ser crucificado. Mas é claro, é uma razão a mais. Os judeus tinham o seu próprio método, você sabe, de execução. O método judaico estabelecido no Antigo Testamento era por apedrejamento. Eles tentaram apedrejar o Senhor Jesus Cristo, mesmo pegaram em pedras várias vezes para matá-lo. Mas o Senhor não permitiu. Por quê? Por que crucificação, queridos? Bem, se ele fosse apedrejado à morte, nos dizem os historiadores que a morte por apedrejamento é uma morte um tanto rápida. Normalmente a primeira pedrada mata, ou a segunda, ou se não mata, deixa a pessoa desacordado, inconsciente do que está acontecendo com ele para a morte. Assim, não seria a maneira correta de Cristo ser executado. A sua execução, a sua morte deveria ser lenta, consciente. Por quê? Porque ele deveria sofrer. E ele deveria sofrer consciente. Esta é a razão porque ele não recebeu o fel, para que não ficasse fora de si e as dores forem diminuídas. O fel era oferecido ao crucificado com a intenção de diminuir um pouco a dor, o tornando um pouco inconsciente. Ele rejeitou, ele deveria sofrer, e ele deveria sofrer lentamente, porque ali naquele lugar, de maneira consciente, visível, pública e lentamente, ele estava levando em sua agonia o nosso pecado.
Ele estava experimentando dor, sofrimento em seu corpo e em sua alma pela humilhação, pagando o sofrimento, a paga do nosso pecado. Assim, por apedrejamento, ele não deveria morrer. Ele deveria ser humilhado e torturado, e a sua morte deveria ser pública e uma morte muito lenta, porque mesmo exteriormente, naquela maneira, no sol escaldante, sangrando, muito sangue de suas costas depois de ter sido flagelado, muito sangue em seu rosto, aquelas coroas, cãibras absurdas pela maneira como ele estava sendo pendurado, um sol escaldante, o suor, o pó, as dores terríveis. Ele deveria sofrer como aquele cordeiro que era levado e imolado para morrer no lugar de pecadores. Nos parece que a sua morte foi por asfixia. A minha língua, diz o salmista, se apega. Ele morreu por isso, pela postura que estava, por falta de ar. Ele deveria morrer lentamente. Ele deveria agonizar. Oh, queridos amigos, porque ali ele estava pagando pelos meus pecados. Cada mentira, cada ato vil, cada pensamento indigno, todo o mal que eu já cometi até hoje, ele deveria trazer sobre si a punição e experimentar a verdadeira dor, agonia e sofrimento em seu corpo e em sua alma, como que a rejeição do Pai, quando o Pai vira o seu rosto, não uma rejeição de fato, mas ele não poderia contemplar aquilo, os nossos pecados, a nossa imundície sobre o seu próprio Filho. Por isso, ele deveria ser crucificado, cada mentira que um dia eu cometi. Assim, ali no Calvário, eles, desta maneira, o executaram. E há uma outra razão porque ele foi crucificado e deveria ser lentamente. No versículo de número 41 nós lemos: e nós, na verdade, com justiça, dizem os salteadores um ao outro, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nunca mal feito. Você se recorda, ele foi crucificado entre dois salteadores, dois assassinos. Ele foi contado entre os pecadores, 1, 2, 3, entre eles, como um pecador, como um criminoso. E ele deveria sofrer lentamente, porque a maneira como ele iria morrer deveria ser uma mensagem para todos aqueles que estavam observando a sua morte. Ele não xinga, ele não blasfema, ele não responde aos líderes, ele não os ameaça, mas ele diz: Pai, perdoa-os. E aqueles salteadores, observando a postura e a compostura do Senhor Jesus Cristo, começaram então a dizer, respondendo porém, o outro repreendia aquele que blasfemava contra o Senhor: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele não conhecia Cristo, como ele sabia, ele viu a postura do Salvador. Mesmo orando por aquelas pessoas, sem retaliar, entregando a sua vida. Nós lemos também, em um determinado momento, que as pessoas, ao final da morte do Senhor, quando ele entrega o seu espírito, as mulheres e os homens começaram a bater no peito, depois daquela noite que cai sobre aquele lugar, ao meio-dia, e voltar para a cidade, como que dizendo: o que nós fizemos? Acaso nós matamos o Messias ou um grande profeta, sentindo um presságio de alguma punição que viria da parte de Deus? Ele deveria mostrar a sua santidade. Ele deveria mostrar a sua beleza de caráter. O apóstolo João, em seu evangelho, ao falar sobre o Deus eterno, Logos, o verbo de Deus que se manifestou em carne, ele diz de uma maneira tão bela e tocante: quando estava com o Senhor Jesus e os demais discípulos, eles viram a glória de Deus, do eterno Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como era esta glória? Cheia de graça e cheia de verdade. E isso foi demonstrado mesmo ali, naquelas horas de profunda agonia, de profunda humilhação. A sua santidade deveria ser vista. Eles deveriam perceber e ser tocados em sua consciência do que estava fazendo, e que foram eles, por suas mãos, pela permissão do Pai, que o crucificaram. Oh, queridos amigos, ali eu não estive lá, mas os meus pecados estavam lá. E se eu pudesse me colocar numa daquelas pinturas, de algum daqueles pintores famosos europeus, sobre a crucificação de Cristo,
com multidões olhando. Eu me lembro de um em particular, de um pintor renascentista. Ali é retratado de trás da cruz, a face de Cristo é mostrada, o foco é a multidão em volta. E a maneira como aquele pintor retratou a fisionomia daquelas pessoas, alguns em horror, outras em profunda contrição, outros em ódios. Cada um de nós, se nós já fomos salvos, podemos ser colocados ali com um martelo em nossas mãos. Foi o meu pecado. E cada pecado um prego. Oh, queridos amigos, ele deveria sofrer. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E há então uma quarta informação. Ali o crucificaram. Quem foi crucificado? Perceba. Foi o próprio Filho de Deus. Uma pessoa única, aquele que amou como nenhum homem jamais amou pecadores em bondade, em ternura. Ele, que veio de Deus para salvar, prometido por séculos e séculos, que chegou para o que era seu, aqueles quem ele criou, separou, amou o seu povo. Ele crucificado, o crucificaram. O justo que nunca pecou, que nunca foi visto qualquer erro, mentira em seus lábios, que procedia com bondade, com justiça, com misericórdia, um homem de compaixão, um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, um homem tão diferente, que falou como nenhum outro homem um dia falou e ensinou, que ensinava a verdade. Muitos dos que estavam ali, mesmo sacerdotes, foram pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus, ou tiveram filhos e parentes ressuscitados, ou foram limpos da lepra. Eles viram, eles sabiam tudo isso. Eles testificaram. Mas eles tomaram o Filho de Deus e o crucificaram. Por que eu estou enfatizando isto? Eu gostaria que nós concluíssemos lendo esta passagem final que está em João. Abra comigo no capítulo 3. E tendo observado estas palavras de Lucas, você entenderá a força destas palavras de João capítulo 3. Eu leio o versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, é necessário que seja ali daquela maneira que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, ele próprio foi condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando ele entrou no mundo, o mundo já estava condenado. Ele não se tornou condenado depois da sua morte e ressurreição. Ele veio a um mundo de pecadores, condenado, sob a maldição do pecado, a morte, a punição. Ele entregou a sua vida sendo ele condenado, para que eu não fosse eternamente condenado, lançado da presença de meu Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, observe, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se você terminar os teus dias como uma pessoa condenada, a culpa não é de ninguém mais a não ser tua. Você amou mais as trevas e o pecado, e você soube disso. O nosso coração, queridos amigos, é tão horrível e tão perverso por causa do pecado. Mesmo diante de Deus, em seu louvor, nós conseguimos pecar. Mesmo ao ouvir a palavra de Deus e o evangelho da graça redentora, nós conseguimos ser perversos e pervertidos e maus. Nós estamos completamente contaminados e não há absolutamente nada em nós que possa ser oferecido a Deus e ser aceitável por Deus como paga por nossa redenção. A minha miséria, isto é, a minha culpa, o meu pecado, precisou ser julgado, porque Deus é justo, Ele deve julgar. E para que eu não fosse lançado no inferno, Ele colocou sobre o seu próprio Filho toda a minha miséria, toda a minha culpa, para que como um pecador convicto,
indo a Ele, na sua cruz, pelo sangue da sua cruz, no corpo da sua carne, crendo em seus méritos, confessando os meus pecados, eu pudesse receber salvação e vida. Este é o significado final destas palavras da nossa segunda leitura das Escrituras em Hebreus. E Cristo Jesus, e por isso também Jesus, 13:12, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O seu vitupério é a sua vergonha, a sua cruz. Esta eu não posso levar, ela foi levada já por Cristo. A minha cruz é ir a Ele, para morrer para esta minha velha vida de pecados. E eu devo fazer isso de maneira consciente. Assim, salvação não é levantar a mão e ir à frente. Não é uma resposta física a um chamado espiritual. É algo consciente. Eu devo ir com meus pecados em oração e confessá-los a Deus, em vergonha, em tristeza, em arrependimento e suplicar. Eu devo sentir o amargor da minha culpa e clamar ao Senhor por misericórdia e salvação. E ali, entregando inteiramente a minha vida para morrer com Cristo, assim por dizer, ter os seus méritos, morrer para este mundo, para ressuscitar pela fé com Ele, um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Esta é a obra do Senhor Jesus. Ela fala ao teu coração. Se ela fala a tua alma e ao teu coração, é o Senhor quem está te chamando, então. Mas deixe-me dizer algo. Estes são os momentos e as oportunidades quando Deus chama. Mas estes momentos e oportunidades não serão para sempre. Talvez eu não me expliquei corretamente. Eu gostaria que você entendesse isso. É muito sério e muito grave. Não é como se o tempo todo a salvação estivesse ligada para mim individualmente. Eu posso vagar pela vida e olhar, ela está ligada, qualquer hora eu posso ir lá. Não. São nestes momentos em que a minha consciência é tocada pelo Espírito. São nestes momentos que esta porta está aberta, se eu posso colocar nesses termos. São nestes momentos que eu sou sensibilizado pelo Espírito. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Eu fecho o meu coração, eu endureço a minha alma, uma outra oportunidade vem, eu novamente lanço fora e abafo as moções do Espírito por sua palavra, e uma outra oportunidade, semanas ou meses depois vem, e eu sou convencido pela palavra de Deus da minha necessidade, e outra vez eu endureço o meu coração, até que não há mais oportunidade, esta porta é fechada, porque eu endureci o meu coração. Assim, não pense que a salvação, embora ela esteja sempre aí, ela é pelo Espírito, e o Espírito lida conosco por sua palavra, e assim quando nós somos convencidos ou tocados pela palavra do Senhor, ao lê-la, ao ouvi-la, este é o dia da salvação, este é o dia chamado hoje, esta é a voz do Espírito por sua palavra na consciência. Não tape o ouvido, querido amigo, não tape o ouvido. Não é a ilustração correta, mas é como se essa porta para a eternidade se abrisse de vez em quando. E eu não estou pronto, e o noivo veio, e ela foi fechada e eu fui deixado para trás, e ela esteve aberta e foi conclamada ao mundo inteiro por Noé que entrasse naquela arca no dia certo, quando a arca foi completada, somente naquele período, então ela foi fechada. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, arrependa-se de teus pecados diante de Deus, entregue-se a Ele, suplique por vida, e Ele te trará para a vida, e Ele te salvará. E você saberá, consciente, que Ele te perdoou, que Ele levou os teus pecados, porque Ele te dará o perdão da culpa, e uma paz que excede o entendimento, e um novo caráter, e o selo do Espírito Santo em tua vida. Bem, perceba desta maneira, hoje se ouvirdes a sua voz, na cruz, naquele lugar, publicamente, para que fosse registrado aqui, e lhe fosse dito nesta noite, os seus braços abertos, a sua misericórdia, mais uma vez demonstrada em seu Evangelho. Não feche o teu coração para o Senhor Jesus Cristo.
Não deixe esta oportunidade passar. Não diga para mais tarde eu irei ao Senhor quando eu terminar isso ou aquilo. Vá ao Senhor e se entregue clamando e confessando, e Ele te aceitará pelos méritos de Jesus e te perdoará. É uma promessa dele, provada desta maneira cruciante. Vá a Ele, querido amigo, vá nesta noite com toda a tua vergonha, com todo o teu pecado. Não importa como você pecou, se diante dos olhos de Deus, se escondido imaginariamente de Deus, na casa de Deus, fora da casa de Deus, reconheça a tua verdade, vá a Ele e diga a Ele a tua verdade, toda a mentira, toda a imoralidade, toda a maldade. Diga: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa, me faz um filho de Deus. Eu creio e entendo agora o que teu filho amado sofreu para salvar um pecador, porque eu sou um grande pecador. Vá a Ele em oração e se entregue por inteiro e seja salvo para sempre. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai de misericórdia, quão grande é a tua salvação, Senhor, revelada de uma maneira tão tocante, tão grande, tão real, tão gráfica, registrada nestas páginas eternas para nós nos últimos dias. Senhor, não permita o nosso clamor sincero que nenhuma alma que hoje ouviu a tua palavra neste lugar se prive assim da graça do Senhor, se prive da salvação e deixe mais uma vez para outro momento reconciliar-se com o Senhor. Não permita, nós clamamos ao Senhor, tu és cheio de graça e misericórdia. Vem, ó Pai bondoso, e ouve o clamor do coração arrependido e salva segundo a tua promessa. É o que te rogamos em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, e para o teu louvor. Amém.